tratar ela emocionalmente. Numa segunda etapa, aí ela está mais calma no outro contexto, porque naquele momento eu posso ter identificado ela como água, mas só que ela está muito agitada emocionalmente e afetou a parte, vamos dizer, física dela. Sim. Né? Aí depois eu vou identificar, ok, agora ela está calma nisso, estou identificando que seja na parte física, né, ou analisando ela depois um pouco mais calma, eu posso dizer, não, ela é fogo. E daí eu vou analisar ela dentro disso. Tu vai equilibrar o fogo dela, Tá. porque a água controla o fogo, tá? Então o fogo dela baixou, ela é fogo. A característica dela, a constituição dela é de fogo. Mas a água dela tá tão abundante, tá tão grande, tá tão forte que tá apagando esse fogo. Tá, e pode também ter uma relação um pouco mais profundamente falando, ela veio no verão para mim, né? E ela mora, vamos pegar assim, digamos, a madeira ali. Então ela veio na primavera, né? Onde a gente mora ou alguma coisa não é na região, tipo assim, nessa relação, né? Relação leste, vamos dizer assim. Tá. A alimentação dela, digamos ali, tá com galinha, ela é vegetariana, ou ela não suporta comer, ou sei lá, alguma coisa assim. Então daqui a pouco ela está indo, existe um desequilíbrio físico nisso aí também pode haver, por isso que é necessário fazer a ficha de amnésia para poder entender um pouco mais aquela pessoa. Isso, porque a gente entenda o mundo que a gente vive hoje já não é mais aquele mundo ali, né? Sim. Em que tu podia te colocar dentro de uma constituição e passar a tua vidinha ali tranquilo. Então hoje em dia a gente não tem nem, tu tem poluição que vai atacar, tu tem tempo mais seco, as estações do ano não são mais fixas como eram, bagunça tudo, o emprego não é bom, tem uma série de questões alimentares, ela não consegue comer direito porque ela tem que comer lanche, porque não dá tempo de preparar almoçar, tá? Tá tudo bagunçado. Então, se a constituição dela é madeira, tu tem que ir no meio disso achar a madeira dela. Porque assim, eu atualmente estou com um relacionamento com uma pessoa que eu já falei para ti que era da Alemanha. Sim. Né? É incrível quando eu conheci ele e agora. A diferença de saúde dele, totalmente diferente. Ele está melhor? Muito melhor, muito. O frio é extremamente patológico. Ele ficou 40 anos com problema de vista, com secreção, rinite, sinusite, pulmão, ele usava bombinha, tá? Todo o problema. Isso que eu estou até analisando, estou fazendo umas anotações aqui. Ele não usa mais 3 anos a bombinha. Apesar do clima de Jaraguá não ser aquelas coisas. Exatamente. Isso porque ele estava... E olha só, mas tem algumas coisas isso que eu estou tentando entender. Algumas relações também dentro disso tudo, ele morava em Búzios. Tá? Então lá seria muito mais favorável. E ele se sentiu muito bem lá também. Só que muito mais favorável do que aqui para nós. Né? Só que ali tem algumas coisas que eu já estou, né, que eu conheço, né, uns 4 anos juntos, tem muito a ver com aquilo que você está fazendo. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque tem muita correlação em algumas coisas que eu... Mas exatamente esse raciocínio que está fazendo é isso mesmo, tá? É um exercício para todo mundo raciocinar em cima, é isso aí. A constituição dele não é compatível com o lugar em que ele morava. Exato, é isso que eu quero te falar. É isso aí. E aqui ele está muito mais saudável. Então, o frio, ele é um dos piores, assim, o fator mais patógeno que tem é o frio. Ele não é saudável mesmo. Então, todas essas doenças de frio, eles vão pegar a constituição dele e vão dar algum tipo de dano. Tá? Rinites, as sinusites, de repente era muita umidade, muita fungos, essas coisas também. O pólen, né? Eles têm muito pólen. Pólen, isso aí. Tem uma árvore lá que dá muito, e daí depende se ele está no sul da Alemanha é um clima, no norte da Alemanha é outro clima. Exato. Mas no sul da Alemanha. Sul ainda melhor. Ainda melhor, porque o norte, os dias são assim praticamente o dia inteiro ou o ano todo. Tem um dia cinza direto. O sol é pouco lá. E isso é extremamente patógeno mesmo. Então é isso aqui, gente, olhar, passear mas nessa por isso que eu digo, a gente tem que entender muito bem, saber não, porque assim, vamos falar até no Brasil. Quem vem lá do Ceará, você tem que entender qual é, porque daqui a pouco a pessoa veio de lá, tá 1 mês aqui ou 2 meses aqui e começa a dar algum problema de qualquer coisa que seja, no sentido, né?
E aí você tem que entender um pouco mais, mas né, se tu não tem esse conhecimento, se tu não pergunta para a pessoa, se tu vai só no pontinho do Nogueira, exato, tu atacou a rinite da pessoa, isso, quando na verdade tem todo um desequilíbrio energético isso, por trás. exatamente. Tá. Então por isso que volto de novo a falar, que nem você falou. Pelo sim, pelo não, o emocional, porque às vezes entra, como ela estava falando, questão de vir de um outro estado para cá, né, já muda bagunça tudo, totalmente. gente. Bagunça tudo. E assim, a pessoa, você tem que olhar como a pessoa está. O que ela te trouxe naquele momento? Ela está alguma coisa, né? Às vezes a constituição dela é madeira, né? Mas ela tá pura água. Então nós vamos trabalhar, vamos pegar esses meridianos ali, vamos ver esses órgãos ali, vamos no emocional por ali. E tipo, vocês vê só, e dá muito resultado. Só que não isso dá um resultado ali na hora. Daí depois você entra com outras técnicas, né, para tentar ajudar essa pessoa a melhorar uma alimentação, botar um chá ideal, fazer uns relaxamentos, umas outras coisas, tá? Para associar, porque a gente também não quer um paciente, um interagente que seja dependente da gente, que esteja na nossa frente a semana toda. Toda semana o cara tá ali. A gente tem que ensinar ele, a função é essa, para que depois ele consiga se livrar e venha só de vez em quando. Não é para ficar direto lá. Então aqui ainda um lembrete, né? Segundo a medicina tradicional, a orelha é um lugar de chegada e de reunião de energia ativa. Ela se comunica com os 12 meridianos da seguinte forma: diretamente com vesícula TA, triplo aquecedor, vesícula biliar, triplo aquecedor, intestino delgado, intestino grosso, bexiga e estômago, são os yang. E diretamente com os outros aqui, o rim, o PC, o pericárdio. O rim, por exemplo, o meridiano do rim, ele não passa na bexiga, mas ele está internamente ligado e chegando lá, tá? Ele é acoplado da bexiga e a bexiga passa. Essa é a relação. E nós temos aqui as funções auditivas e cerebrais, recebem nutrição metabólica e energética do rim, segundo a concepção Zhang Fu. O rim se comunica com o exterior através da orelha. Está escrito no Da Shen. São aqueles livros que a gente um dia vai ler sentado na cadeira de balanço. Então agora nós temos as teorias científicas. Vamos passar um pouquinho mais rápido isso aqui, 1,5. São as bases da parte francesa, as teorias mais ocidentais, que nós também já estávamos falando sobre isso hoje de manhã. Que existe uma relação entre o desenvolvimento embrionário e a formação do pavilhão auricular e suas zonas reflexas. O estímulo auricular leva a uma ação de uma série de reflexos condicionados. Os pontos auriculares integram um circuito com capacidade racional, formando uma teia de ligações dentro do córtex cerebral que terminam por agir sobre a formação reticulada do sistema nervoso central. Com isso, ocorre uma melhora sensível do tônus do sistema nervoso e da reatividade do sistema neurovegetativo, que é o simpático e o parasimpático. O estímulo auricular, mesmo sendo débil, acelera uma série de reflexos que provocam reações imediatas ou demoradas, temporárias ou permanentes, passageiras ou definitivas, todas elas de natureza terapêutica. O estímulo leva o cérebro a agir sobre todos os órgãos, membros e suas funções, equilibrando e harmonizando o organismo, provocando assim a eliminação dos males que acometem o indivíduo. Aqui a gente entra na ideia científica, racional, cartesiana, ocidental. A gente vai estimular o cérebro, que vai estimular um órgão, uma víscera, um órgão, e vai liberar hormônios e você vai ter a cura. Endorfinas e etc. As bases científicas. A formação reticular tem um importante papel na auriculoterapia, visto que quando estimulamos um ponto na orelha com uma agulha, energia elétrica, massagem, sementes, mochas ou qualquer outro método terapêutico, a excitação ali provocada percorre um trajeto extremamente curto, de poucos centímetros até a formação reticular, e desta para cima até o cérebro e para baixo, ao órgão equivalente. Essa trajetória descrita, orelha, formação reticular, órgão, explica por que a acupuntura auricular surte efeitos particularmente rápidos e eficientes, especialmente com a eletroauriculoestimulação, que pode ser realizada com agulhas ou sem elas, somente aplicando sobre o ponto correspondente
correspondente um sensor. Este método é ideal para pacientes que têm medo de agulhas. É muito usado em os fisioterapeutas que têm os TENS, os aparelhos de fisioterapia, é muito usado em eletroacupuntura, esses métodos com os aparelhinhos dele. O aparelhinho não é isso? Não, é diferente. Esse aqui é só para ter os pontos. Aqui é para estimular. É um sensor detector de pontos. Esse é legal quando vai botar brinco na orelha. Escapar do lugar onde tem ponto. É uma função. Então aqui nós temos a formação reticular, é essa região do cérebro, que naqueles outros slides antes dava para ver que quando o feto está sendo formado, essa formação reticular é uma das primeiras coisas que são formadas. Então toda essa parte, o tubo neural, tudo vem daqui. E é ali que as informações são transmitidas. Então isso é muito perto da orelha. O estímulo da orelha para essa formação reticular é muito rápida. Vem mais rápido do que quando vem do pé para cima. Tem que fazer um percurso maior do pé para cima. Então o efeito é muito mais rápido. É uma agregação mais ou menos difusa de neurônios de tamanhos e tipos diferentes, separados por uma rede de fibras nervosas que ocupa a parte central do tronco encefálico. Tem importante papel na ativação do córtex, formada pelos chamados núcleos de formação reticular. Núcleos da RAF, lóbulo cerebelo, substância cinzenta, periaquidural e áreas tegmentar ventral. É neuroanatomia, tá? Era a praia do Paul Nogueira, onde ele gostava de trabalhar. A parte da medicina chinesa é bem legal, né? A gente viaja bonito, ele entende mais fácil, né? A formação reticular é uma parte do tronco cerebral ou tronco encefálico que está envolvida em ações como ciclos de sono, o despertar e a filtragem de estímulos sensoriais para distinguir os estímulos relevantes dos estímulos irrelevantes. A sua principal função é ativar o córtex, tá? A formação reticular. Quando a gente estimula a orelha, isso rapidinho sobe, né, para as áreas necessárias. Ó. Isso que eu não botei a parte da fisiologia auditiva, estava louquinha para botar a questão interna do ouvido. Não, deixa para o próximo, deixa para outro assunto. No mecanismo de ação da auriculoterapia e da acupuntura em geral, intervém várias substâncias hormonais e enzimas. A serotonina, efeito analgésico, ação sobre o sono, regulação com os mecanismos que participam no estado de ânimo, apetite, estados agressivos e depressivos. Acetilcolina, um importante mediador da ação analgésica acupuntural, analgesia, dispara acetilcolina e uma das principais funções da acupuntura é o controle da dor. Peptídeos endógenos que derivam de precursores que são sintetizados na hipófise, hipotálamo, placenta e trato gastrointestinal. Se formam dessa maneira as beta-endorfinas. E isso, estimulando esses pontos, como a distância, o espaço, a diferença entre o ouvido e o cérebro é muito curta, esses encontros neurais são mais rápidos e há esse estímulo rapidamente e a resposta em cima dos neurônios, dos hormônios é muito rápida. Essa é a explicação da medicina tradicional ocidental. Vai em cima desse estímulo cerebral, neuronal e hormonal. Esses peptídeos endógenos realizam sua ação por meio de neurotransmissão, neuromodulação, que também a gente pode ver, se falam em neuromodulação, é um termo muito usado hoje. Controle sobre os estados emocionais, memória e aprendizagem, o estresse e o controle da dor, a modulação do sistema neurovegetativo, modulação das funções neuroendócrinas, tá? Esses peptídeos endógenos, que são os que são liberados lá pelos hormônios, vão atuar aqui. Então tem toda uma explicação científica em cima disso. Tanto na acupuntura como na aurículo, a pergunta é: por que a efetividade de tais técnicas? Por quê? Oferece zonas de baixa resistência elétrica e alta capacidade elétrica. Possuem linhas de boa condutividade através dos meridianos. O centro de um ponto de acupuntura se encontra disposto em uma trama conjuntiva da epiderme que conduz a elementos vasculonervosos.
se podem encontrar complexos neuroepiteliais que determinam especificidade elétrica. A área receptiva específica é de 2 milímetros quadrados aproximadamente. Se encontram os pontos de baixa resistência elétrica quando existem mudanças patológicas nos órgãos. Diga-se de passagem, todo ponto que ao ser estimulado apresenta-se doloroso, indica patologia no órgão a que corresponde. São os pontos Aschen, que eu falava de manhã. Todo ponto que dói, que é reativo, é um ponto potencial de acupuntura. Os pontos Aschen, ou pontos Aschen. Nessas zonas existe uma maior quantidade de mastócitos localizados com certo ordenamento nos vasos subjacentes aos pontos. Estes pontos apresentam baixos níveis de sensibilidade dolorosa, salvo nos casos mencionados anteriormente. Apresentam alta temperatura local por importante fluxo sanguíneo. Existe um incremento de respiração cutânea, uma grande taxa de troca de CO2 ao nível dos pontos. Uma característica dos pontos auriculares é que sua localização, mediante palpação ou detecção elétrica, é a localização. O palpador que vai deixar uma marca e doer, ou a detecção elétrica que vai apitar o aparelhinho. Só é possível se houver algum distúrbio, caso contrário, os pontos não se manifestam. Tá? Vai detectar o ponto alterado. Se o ponto está normal, não se manifesta. Assim, numa dor de ombro, por exemplo, picar ao ponto do ombro não resolve o problema se tal ponto não apresentar baixa resistência elétrica ou dor ao ser apalpado. Ele precisa, se está com dor no ombro, mas o ponto específico do ombro não está reativo, vai procurar nas outras linhas, nos outros órgãos, nos outros angifu, que tem alguma coisa em desequilíbrio. Anatomia da aurícula chinesa. Nós vamos olhar agora a orelha mais na anatomia chinesa, porque existe uma diferença nos mapas. Os pontos cartografados por Noguier, da francesa, são um pouco diferentes dos chineses. Então, nós vamos seguir esse raciocínio da medicina chinesa, porque a gente não vai todo mundo comprar o aparelhinho para medir. Vamos na chinesa, que vai ser bem tranquilo de trabalhar. Ah, minha nossa. Essa é a nossa mascote, que a gente conhece. Estão vendo? O pavilhão auricular é composto principalmente por um tecido de cartilagem elástica, alguns tecidos adiposos e linfáticos e recoberto externamente pela cutis. Na região da hipoderme há uma rede rica de nervos, vasos sanguíneos e linfáticos. Então aqui uma representação de quando a gente fala da orelha. A hélix, que é toda essa região de fora, a fossa navicular, essa partezinha, né, de dentro. E aqui é onde o Noguier viu, ó, o anti-hélix. Vocês veem que o anti-hélix é essa estrutura aqui, ela sobe e aqui se divide em dois ramos que tem a fosseta navicular dentro. Então aqui era a região que aquela madame lá fazia a cauterização para aliviar as dores do ciático, onde Paul Noguier começou a estudar. Tá? Concha cava, trago, o lóbulo é o mais conhecido, que todo mundo, um brinco no lóbulo da orelha. As outras a gente tem que estudar um pouquinho e eu também não lembro de tudo, assim, rápido que chega. Às vezes fica pensando onde é que é mesmo, e lembrar qual é a localização. E tem muita figura dessas na internet, muito fácil de achar material para estudar, de várias representações diferentes, né? As correlações somatotópicas, tá? Então o lóbulo representa, lembra da figura do homúnculo que tinha lá na frente, do bebê, do feto invertido, né? Qual é a posição? A cabeça, a gente já tem isso na cabeça, tu não tem exatamente onde é o ponto, tu não tá com o mapa ali, ou tu tá com o mapa, mas tu fica confuso, fica olhando direita, esquerda, fica confusa, né? Qual é a localização daquilo? Então vamos lá, o feto invertido, tu vai ter a cabeça daqui embaixo no lóbulo. A cabeça. A hélix são as manifestações yang. Onde é que está a hélix? É o anti-hélix aqui, é o hélix da orelha. Você vai ter o hélix, é toda essa parte aqui. Manifestações yang, pressão alta. Ela vai estar aqui em cima. Existe a técnica da sangria, que eu falei para você, a gente não vai usar nada pérfuro cortante, mas se
A pessoa com pressão alta está ali, você não sabe na hora o que fazer, dobra a parte de cima aqui da orelha e acha bem a pontinha em cima aqui, faz essa dobra. Nessa parte mais alta, pega um instrumento cortante e tira umas 40 gotinhas ali. Vai espremendo. E tirando 40 gotinhas, a pressão desce logo. Ah, desce. Então existe essa questão. Meu Deus. Não pode botar a orelha fora. Precisa sobrar a orelha. Tem manifestação yang, isso tá demais, você vê que a pessoa, nossa, vai infartar, vai ter um troço. Ou às vezes pela dor, ele tem uma dor muito forte, e você também pode aliviar o yang da pessoa por aqui. Faz o furinho. Existe uma lanceta que é usada na medicina quando a gente trabalha com agulhas. Essa lanceta faz o furinho, aí a gente tá de luva, então toda aquela preparação e vai espremendo e tirando as gotinhas fora. Mas aí, como eu falei para vocês, nós vamos lidar com sementes e cristais. Essa parte de agulha deixa, porque a vigilância sanitária não vai nem deixar vocês trabalharem com isso. O ramo da hélice é o divisor de aquecedores. A anti-hélice, né, a coluna vertebral e a medula, que essa estrutura aqui, a cruz inferior e a cruz superior do anti-hélice. E aqui dentro a fossa triangular, que tu vê que lá tinha outro nome no outro slide, né? Aqui é fossa triangular. Ramo superior da anti-hélice e os membros inferiores, tá? Todo mundo conhecido esse termo, MMI, né? A enfermagem, né? Membros inferiores. Quando é MI, é membro inferior. No singular, MID, membro inferior direito. MMI é plural, são os dois membros. E quando é superior é S, MS. Ramo inferior da anti-hélice tem o ciático, tá? Que esse é famoso, né? Que é onde ele fazia a cauterização, a madame fazia a cauterização. E esse é bom a gente saber onde está mesmo, porque vai usar. Na escarpa nós temos os membros superiores. Cadê a escarpa? Não sei, fugiu. Não tem. Tá lá a fossa escafoide, não é lá? Aí, fossa escafoide. Aí, essa mesmo. Muito bem, obrigada. Fossa triangular, nós temos a região pélvica, aqui em cima. Todos os órgãos genitais, internos, pélvicos, estão tudo ali dentro. A concha, a parte superior, nós temos os órgãos abdominais baixos, tá? E aqui eles ficam se dividindo, aqui concha simba, fossa triangular, eles ficam por aí. E a parte inferior é aqui a concha cava e a concha simba. Então nós temos aqui a parte coração, pulmão, esses órgãos do abdômen superior, vamos dizer, estão mais aqui. E aqui abdômen inferior. Se a cabeça está aqui, coluna, os pés, os órgãos, né? E aqui vai descendo para pulmão e a cabeça. É a representação. O trago tem pontos específicos, que é essa partezinha aqui toda. Tem pontos de fome, sede, vícios, estão nessa região ali. Antitrago tem o encéfalo. Aqui os hormônios estão geralmente por aqui. E a incisura intertrágica. Legal. Tá? O intertrago, incisura intertrágica. Aqui onde nós temos os hormônios, as glândulas, estão bastante por ali. Muda a nomenclatura, a gente fica procurando quem é o quê. Função. Nós já estamos acabando. Ô Grazi. Oi? Não, eu queria perguntar que hora ficou programado o café para mim. Se nós vamos até às 6? Até às 5? 3 horas. 3 horas fica bom.
aqui e depois nós vamos treinar. Vamos lá, vamos conversar mais. Tá difícil, né? De almoçar e sentar, né? Eu vejo as carinhas de vocês, dá um desespero. Não tá faltando ainda. Já mexe, já melhora, né? É porque a luz tá muito escura, gente. Não tem som, né? Que coisa. E se botar ligar a luz, a gente não enxerga nada. Então, avaliação na aurícula, características semiológicas, né? É o meio e modo de se examinar um doente, especialmente se verificarem os sintomas, os sinais e sintomas. Nós temos um método de verificar sintomas, né? A detecção elétrica, que é o aparelhinho que a Brigitte trouxe, depois nós vamos testar, vamos usar ele. Temos a detecção, os pontos reativos apresentam diminuição da resistência elétrica. E a plenitude da detecção visual, a plenitude de energia produz aumento da vascularização local. Detecção visual, você vai ver que regiões estão vermelhas, estão quentes, estão com vascularização, tem vasinho, tem veiazinha. Tem uma parte esbranquiçada e a outra parte muito vermelha. O que eu vejo muito é aquela anti-hélix mais esbranquiçada e aquela fossa triangular lá em cima bem vermelha. É onde estão os órgãos internos, o abdômen interno. Alguma disfunção ali dentro essa pessoa tem. E detecção sensitiva, que é todo ponto reativo é um ponto de plenitude, tá? O que nós já falamos antes. Todo ponto reativo, detecção sensitiva, o palpador, ponto reativo é um ponto de plenitude de dor, é um ponto AXI, que é um ponto reativo, é um ponto que a gente pode usar. Olha que o rato vai fugir. Detecção visual, então, observar o pavilhão auricular e tentar encontrar pequenas diferenças sobre uma região ou sobre um ponto. Difícil no começo, tá? Visualizar as diferenças. Aí a gente... É uma questão de treino mesmo, de olho, tá? E uma regra, nunca tocar no espelho, isso embaça a sua imagem. Quem que refere isso? O que a gente traz disso aqui? Nunca tocar no espelho? Você primeiro vai fazer tua avaliação visual. Tu vai olhar a orelha do teu paciente, tu vai tocar na orelha o mínimo possível. Daí você vai anotar ou mentalmente, ou no gráficozinho, numa figurinha lá, vai anotar aonde que você viu a alteração. Para depois fazer a limpeza com álcool e depois fazer palpação. Senão você... mexeu, tu já mexeu, já tonificou, já lubrificou, já mexeu, já mudou tudo a energia do lugar. Então, primeiro você olha, você pode apalpar ou fazer palpação logo em seguida e colocar, daí depois fazer a limpeza com álcool, ou você primeiro faz a limpeza com álcool e palpa depois. Também dá, ali tanto faz, mas a primeira coisa é uma boa olhada. Pega a pinça, pega o palpador, afasta, dá uma olhadinha, analisa ali, conversa com a pessoa, alguma coisa e calmamente anota. Para depois fazer a limpeza do lugar. Tem que passar álcool porque senão o esparadrapo não gruda. E nenhum paciente não vai querer fazer a terapia contigo, pagar uma grana, ser atendido e no dia seguinte vai lavar os cabelos ou as bolinhas ficaram tudo no travesseiro. Tem que durar 3 dias. Vamos caprichar no esparadrapo. Quando um órgão ou suas funções apresentam algum distúrbio, a área auricular correspondente sofre uma alteração pigmentar, apresentando manchas, tubérculos, vascularizações, secura ou maior secreção sebácea. São sinais característicos da existência de desequilíbrio. Os pontos auriculares correspondentes se tornam extremamente sensíveis ao toque ou à aplicação de estímulos. Tá, a gente tem uma questão, a vascularização, secura, maior secreção sebácea. Verão e inverno, tá? Estamos falando do nosso clima maluco aqui em Jaraguá. No inverno a pessoa vai ter a orelha mais seca e mais esbranquiçada. No verão vai vir com o yang ali explodindo, vai estar com calorão. Tá? Não quero dizer que saiu fazer uma caminhada e veio para terapia.
mesmo num dia normal, a gente vai ter as orelhas mais vermelhas, mais suadas, tá? Então tem que ter uma olhada, tá? O suor geral não quer dizer que a pessoa está totalmente descompensada. Vamos dar uma olhada ali. Se há um exagero, uma seborreia, né? Um exagero, ou se é um suor normal para o dia de verão típico de hoje, assim. Tem que ter um equilíbrio ali no pensamento. Eu ganhei uma aguinha com... Que fofo. Então, isso é uma característica que a gente tem que cuidar. Olhar, fazer essa avaliação, mas como nós não temos um clima constante igual, a gente não está no ar-condicionado. Ô, Regina, e quando acontece de do nada assim a gente sentir a orelha quente, sabe? Quando dizem assim, estão falando de mim. O que significa isso? Pode ter a questão energética mesmo, que tenha alguma energia, energia mesmo, né? Alguém direcionando para você, ou naquele momento alguma coisa de desequilíbrio mesmo, né? Porque a orelha, ela é tanta coisa, ela representa tanta coisa, né? Então pode ser uma energia direcionada a gente, então. Eu era meio cética quanto a isso. Só que ao mesmo tempo eu não consegui encontrar nada racional que justificasse, né? Por que do nada ela fica quente e daqui a pouco já... Que nem no tremor no olho. Por que minha pálpebra treme? A medicina normal diz que isso é estresse. Mas eu tô bom hoje, eu tô calminha. E a medicina diz que é estresse. Né? A gente pode, não sei, não tem uma teoria que seja definitiva em cima disso. Só tem. Só tem. A gente tem que olhar na hora assim, né? Tipo, eu não creio em las brujas, mas que las hay. Então você fica olhando e desconfia, né? Las hay. Então, no exame superficial, o mais importante dentro da auriculoterapia é esse exame da orelha, tá? Então você vai olhar, claro que não puxa assim antes de olhar primeiro, você vai puxar assim se você quiser, depois que você fez a visualização, você viu primeiro como essa orelha se apresenta, se tu quiser manipular a orelha é na segunda etapa. Ô, Regina, e aquela pessoa que vem, geralmente homem, né? Mas vem com os tuchos de pelo ali, né? Vai chegar depois do pelo. Se fala disso também. Tem? Não, mas o pelo já vamos chegar lá, tá bom? Porque tem a questão genética. A pessoa que tem mais pelo no corpo vai ter pelo nas orelhas, no nariz. Então, existem métodos até de depilação já para tirar, né? E tem cara que se importa, tem cara que não se importa. Depende, mas tem uma característica genética.